Se fazer um evento jurídico é sempre uma dificuldade, mas fazer um evento que tem uma natureza crítica é mais difícil ainda. E um evento inteligente, que parta da premissa da falência do monólogo jurídico, da necessidade de fazer um trabalho interdisciplinar, esse mérito é maior, a dificuldade, com certeza, é muito maior. Então, pode ter certeza que o caminho é esse. O caminho não só é o caminho da interdisciplinaridade, porque sem ela a gente não vai a lugar nenhum, mas principalmente um viés crítico. E a crítica é um espaço aberto, é um espaço a ser preenchido. E aí que vai sempre haver espaço para a crítica da crítica, e repúdios e notas de repúdio. Mas, enfim, isso é muito importante, e eu me surpreendo com essas coisas, porque muitas vezes as pessoas têm uma noção equivocada, Marcelo, de que lá no Rio Grande do Sul, muitas vezes eu viajo muito para a Bahia, eu adoro vir para cá, e dizem, não, lá no Rio Grande do Sul você tem uma visão mais progressista. Isso é lenda, é mito, é lenda urbana. Jamais nós conseguiríamos fazer um evento como esse em Porto Alegre, pode ter certeza. O simples fato de fazer um evento com autores que têm uma postura crítica, já é motivo de muito rechaço. E se tu tiver coragem de meter lá no título, encontro, se fosse gaúcho, direito crítico, meu velho, eu acho que a gente não ia ter ninguém. Os alunos boicotavam. Tamanha conservadorismo que envolve essa esfera. Mas, enfim, Marcelo, eu queria te agradecer e parabenizar pelo evento. E também saudar o professor Antônio Alberto Machado e o professor Samuel Vida, que hoje me acompanha nessa mesa. E vamos direto para o que importa. Bom, o meu local de fala é desde o processo penal. Quer dizer, em que pese eu ser um jurista e trabalhar com processo penal, e eu já introduzi a questão da interdisciplinaridade, o que eu convido vocês a fazer é inicialmente entenderem que mais do que discutir processo, nós temos que discutir qual é o papel do direito e qual é o nosso papel nessa sociedade. Isso é um ponto-chave. E essa resposta vocês não vão encontrar no direito. Nem no direito penal, nem no processo penal, nem no direito civil. Não vão encontrar no direito. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade estupidamente complexa. A complexidade é uma marca indelével das sociedades contemporâneas, que faz com que nós tenhamos que fazer uma leitura interdisciplinar. Daí porque, mais do que nunca, Marcelo, é fundamental nós discutirmos a sociologia do direito e a sociologia pura. Para discutir a sociologia do risco, por exemplo, que sociedade é essa de alto risco? Vai ser a sociologia do risco que vai nos dizer. Antropologia é fundamental. Principalmente os alunos do direito, que tendem a ter uma visão muito fechada, é fundamental abrir um caminho sociológico, abrir um viés antropológico, para discutir como é que o homem se insere nisso aqui, como é que é essa sociedade acelerada, esse ritmo frenético que nós vivemos. É fundamental que vocês retomem os livrinhos de física, porque agora, com um jovem direito fundamental, que é o direito de ser julgado num prazo razoável, quem não conseguir compreender a superação do paradigma newtoniano e o que é a relatividade de Einstein, vai ficar falando bobagem o tempo todo. Então nós temos que ter uma leitura interdisciplinar. E mais, é bobagem tu ficar discutindo aquelas categorias estéreis do direito e não te dar conta que nós temos pessoas e que o juiz, que é o destinatário final do nosso discurso, muitas vezes no processo, o juiz é alguém que sente. Porque sentenciar vem de sententeando, gerúndio do verbo sentire. O juiz é alguém que sente e diz o que sente. Nós temos que assumir essa subjetividade e compreender que existe um imenso conjunto de fatores psicológicos que afetam o ato de julgar e que são tão ou mais importantes do que as frágeis categorias do direito. Quer dizer, uma leitura psicanalítica é absolutamente imprescindível. E isso é muito importante quando se trabalha a questão da violência. Já que eu vou trabalhar com penal e processo penal, a nossa temática de fundo é a violência. E vocês têm que compreender que este problema, a violência, é excessivo demais. Ele é complexo demais para o direito. E vocês têm que entender o que é a tal da síndrome do avestruz, né? O autismo jurídico. Me cansa isso no direito. Os juristas sofrem de um imenso autismo jurídico. E aí, quando tu apresenta um problema grave, como é a questão da violência urbana, o que eles fazem? A síndrome do avestruz, né, Marcelo? Aí o cara pega, enfia a cabeça no mundinho do direito, como um avestruz, e ali ele encontra naquele mundinho as categorias de homem médio, mulher honesta, verdade real, essas coisas que só no direito se fala, né? Mas quando vocês fazem isso, não esqueçam, vocês deixam a retaguarda descoberta, e é por ali que vai entrar a dura realidade. Isso a gente aprende com o tempo. Quer dizer, o pessoal sai da faculdade de Direito encantado com o direito. E a questão é, quanto tempo vocês vão levar para se desencantarem? Ou o que é pior, vão continuar o resto da vida iludidos com um monólogo jurídico, cuspindo um juridiquês que não vai dar conta dos grandes problemas que nós temos hoje. E essa questão da violência é muito importante que vocês tenham sempre presente. Que o processo penal se ocupa da violência, o direito penal também. Mas um detalhe, a violência sempre existiu. Nós somos seres ontologicamente violentos. A violência não é, com certeza, um resto anacrônico de uma civilização bárbara em vias de extinção. É um elemento intrínseco ao fato social.
Isto sempre existiu e sempre vai existir. E no Brasil hoje, o que nós enfrentamos em termos de violência urbana são níveis alarmantes, preocupantes, e vai ser cada vez mais preocupante, porque nós fizemos uma triste opção, que foi a opção de gestão penal da pobreza. Ou seja, nós optamos, num determinado momento, por usar o direito penal para gerir, para fazer uma gestão penal deste fenômeno pobreza. E isso num país como o nosso, que é campeão mundial de contraste na distribuição de rendas, é gravíssimo. E aí nós chamamos o direito penal para tudo. E para tudo nós queremos mais pena, penas mais severas, crime hediondo, super hediondo, mais que hediondo, e nós vamos nessa escalada do simbólico, como se isso fosse resolver o problema. E nos esquecemos que nós banalizamos o direito penal. E que quando tudo é direito penal, nada é direito penal. E nós esquecemos de nos dar conta que só quem sobe o morro é o Estado cacetete, fuzil, o Estado de dignidade, educação. Esse Estado nunca sobe o morro. E aí vem a mídia criar um holofote imenso em cima do crime organizado. Esta coisa metafísica que paira sobre nós. Meu Deus, no Brasil a gente não sabe bem o que é crime organizado. Nós banalizamos. 3 pessoas se juntam lá, o trio Ternura do filme Cidade de Deus, se juntam no pé do morro para vender maconha e é crime organizado. Claro que não é crime organizado. Crime organizado é coisa muito mais complexa do que isso. Agora, você pode ter certeza, só existe crime organizado porque o Estado está completamente ausente e presente ao mesmo tempo. Ou seja, quando o Estado se afasta da esfera social, ele cria um terreno fértil para que a organização criminosa se dilua aonde o Estado é desorganizado. Então ele está ausente. E ao mesmo tempo, só existe crime organizado porque o Estado está presente até o último fio de cabelo. Porque não existe crime organizado sem a mão podre, corrupta do Estado lá dentro. Isto é elementar. Então, antes de nós trabalharmos com essas categorias, nós temos que fazer uma análise mais séria. E muitas vezes, Marcelo, a gente é rotulado de herege, de utópico, quando tu fala fazer uma ocupação social do morro. Quando se fala que, antes de subir o Estado, cacetete, tinha que fazer uma ocupação social do morro, quem sabe restaurar um pouco da dignidade. Ah, não, aí vocês são comunistas, comedores de criancinha, enfim. Esse é o grande problema. Mas é muito importante a gente também ser utópico, porque utopia vem do grego, fora do lugar. Esse é um lugar que não nos serve. E a gente tem mais que sair dele, olhar de fora, para poder fazer uma crítica séria. E quem sabe até uma verdadeira anamnese do problema. Basta um exemplo, senhores, para a gente ver a absoluta falência do direito penal para lidar com essa grave complexidade que é a violência urbana. Hoje, em São Paulo, existe uma população flutuante, esse é um número que eu sempre trago, porque não muda, varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós temos aproximadamente 2 milhões de desempregados. 2 milhões de desempregados, essa população flutua entre 1 milhão e 800, 2 milhões e 100, mas é na casa de 2 milhões de desempregados, segundo o DIEESE, que levam uma média de 50 a 60 semanas para conseguir a reinserção no mercado de trabalho. 2 milhões de desempregados. Muito bem. Se apenas 10% dessa massa perder o freio ético, o medo da lei, o medo do cacetete, resolver descer o morro porque tem fome, acabou o direito. Acabou o direito penal, porque nós teremos 200 mil pessoas delinquindo 24 horas por dia. Não tem sistema carcerário, não tem polícia, não tem direito penal no mundo que resolva isso. E vejam, eu não estou sendo reducionista. Eu não estou reduzindo a complexidade da violência a um fator exclusivamente econômico. Mas esse é um dado que vocês não podem desconsiderar nunca. Agora, acrescentem a este contraste que nós temos 2 fatores que marcam as sociedades complexas. Daí a importância de vocês estudarem um pouco de antropologia para compreender isso. Hoje nós temos a nossa vida regida por 2 elementos, risco e velocidade. E isso é muito importante que se fale e se pense. Vocês já pararam para pensar por que nós temos tanto medo? Por que nós temos tamanha insegurança? Acima de tudo, nós morremos de medo, senhores, porque nós somos presenteístas. Ou seja, nós vivemos o presente, o instantâneo. E por que isso? Porque nós sabemos que o passado não existe. É mito, é memória, é imaginação, é um nada. O futuro não nos pertence, é aberto, indeterminado, é outro nada. E o que nós temos é um presente, que nada mais é do que um ponto fugaz entre o nada do passado e o nada do futuro, o que nos conduz à nadificação perpétua de tudo. E nós vivemos no nada. E nos agarramos nesse fragmento de momento, que é o presente, e ali nós queremos satisfazer a nossa pulsão lacaniana, é ali que nós queremos obter o máximo de prazer. E aí nós temos pressa. E essa velocidade gera insegurança, porque o futuro é aberto. E nós temos uma pressa terrível. E aí nós temos lá, como eu sempre brinco, a nossa comida é fast food, a gente come caminhando. Antigamente a gente mandava os alunos lerem o manual,
e reclamavam, porque só leram o manual. Hoje, meus alunos lá da PUC, Marcelo, os caras fazem um fast food teórico. Eles resumem o manual e vendem pela internet, a 5 pila. E mandam os arquivos já, quer dizer, mais do que a sinopse jurídica, eles estão fazendo resumo do resumo, porque eles não têm tempo para perder estudando. Quer dizer, é uma geração que faz tudo na velocidade, até sexo virtual os caras fazem, meu. É um negócio fantástico. Esses dias trancou o computador do escritório e estava entupido de vírus. Eu chamei um gurizão lá, porque eu não entendia nada. O gurizão foi lá, 3 dias tentando tirar, era um vírus, porque o outro estagiário, canalha, sem vergonha, estava fazendo lá sexo virtual. Mas eu queria saber como é que se faz isso, né? Porque deve ser um negócio fantástico. Por quê? Para mim não entra na minha cabeça. Mas ele trabalha muito bem, porque ele faz parte da geração da teleação e da telesensação. Agora, no fim do mês, vai ter um evento lá em Salvador, e me pedindo para falar sobre videoconferência, interrogatório por videoconferência. Para mim é um negócio impressionante, né? Fui estudar para ver o que é, como é que se pode pensar em fazer um interrogatório sem a presença do juiz. Olha o que é uma política neoliberal entrando no direito e tirando até a garantia do juiz. Quer dizer, nós vamos suprimindo direitos, e de repente nós tiramos até o juiz. E metemos uma câmera na frente e diz para o cara, bom, aquilo ali é o juiz. Ele vai dizer, não, para aí, meu, aquilo não é o juiz, aquilo é uma câmera. Não, é o juiz está lá do outro lado, aqui tem uma tela. O réu olha e diz, não, para aí. Eu venho lá do interior do Rio Grande do Sul, o que eu vejo na TV, eu sei que é novela. A novela é real na TV, mas ela não existe. Tu vai me dizer que aquele juiz existe? Não, ele é que nem novela. Vai explicar para o cara que o juiz não quer, na verdade, estar presente, porque ele não quer sentir o cheiro dele. Porque o preso, em geral, o nosso cliente preferencial de um sistema como o nosso, que trabalha a partir de labeling approach, etiquetamento, que nós temos clientes preferenciais, é sempre o mesmo. É o preto, pobre, pedreiro. E o medo fede. E as pessoas fedem. E a asepsia judiciária faz com que cada vez mais eu veja juízes, promotores e até advogados querendo distância. O cara não quer sentir o cheiro daquilo. Porra, meu, quando a gente chega nesse nível de falta de respeito pelo outro ali, realmente é uma crise total. E aí tu vem falar em altruísmo, etc., não entra na cabeça deles. E aí tu vem dizer, não adianta tu ler Habermas e não sei o que mais. Vai ler seu filho. Filosofia da libertação. Um cara que faz filosofia de periferia para país pobre sul-americano como o nosso. Aí eles dizem, não, mas Dussel, meu professor nunca falou no Dussel, ele só fala nos italianos, alemães. Mas é isso que a gente tem que resgatar, o respeito pelo outro ali na sua diversidade. E nessa sociedade estupidamente acelerada, que não quer mais saber do outro ali, e a gente substitui o outro até pelo que é virtual, nós aceitamos até mesmo esses discursos falaciosos. Já que eu tenho tanto medo, eu aceito até aqueles discursos mágicos de tolerância zero, lei e ordem. Eu acho isso fantástico, né? Eu ainda não sou abolicionista, se alguém está preocupado, eu ainda não cheguei nesse nível de loucura. Eu até acho que tem alguns que realmente cometem crimes muito graves, e enquanto a gente não inventar algo melhor do que a pena de prisão, a gente tem que deixar eles guardados na casinha. Está acabando a pilha aqui, filho, ou não? Não está, né, Marcelo? Não, esse aqui é com fio. É que ele estava com outro sem fio, eu achei que ia acabar a bateria já. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que entender que o direito penal tem que ser guardado para aqueles crimes realmente graves, e não banalizado como ele está sendo. O problema no Brasil é que nós banalizamos, e aí acreditamos numa tal tolerância zero, por exemplo. Como é que se lê tolerância zero? Se lê assim, hipocrisia. É tolerância zero para o outro, e tolerância 10 para mim, e a minha delinquência. Porque é assim que funciona, ou não? Eu sempre brinco com meus alunos, aí quando eu começo a falar isso aí, eu dou aula numa instituição privada, a coisa é complicada, e eles dizem, não, mas tem que ser tolerância zero com quem pratica crime. Então tá bom, vamos botar a mãozinha na consciência e ver que todo mundo aqui é delinquente. Vocês são delinquentes, a mamãe em casa é delinquente, a vovó é delinquente, até a 10ª geração é tudo delinquente. Aí sempre tem um que faz cara feia, diz, não, eu não. Claro que tu é delinquente, velho. Talvez tu seja o mais de todos aqui, até porque tu nega isso. Tu é delinquente sim, porque quando chega o Natal, o que vocês fazem? Sai feito um bando de gnus enlouquecidos na savana africana, né, direto para os camelô. Para comprar o quê? Descaminho. Para comprar o quê? CD pirata. Ah, mas isso não é crime. Claro, não é crime porque é o teu crime. Quando é o teu crime, não é crime, né? Quer dizer, a tolerância zero significa, vamos tolerar a minha delinquência, o meu CD pirata, o meu Windows pirata. Eu também odeio o Bill Gates, mas é crime. Eu não pedi para ser crime, mas é crime. E geralmente são esses os primeiros a faltar no dia da prova e apresentar um atestado médico que é mais gelado do que eles. Isso é crime. Eles que usam o médico que passa, a mamãe que pactua, o papai que paga, é crime. Não, essa delinquência, não. Isso não é crime. Claro que a questão é a gente deixar de ser hipócrita e ver que essa teoria de tolerância zero e esse tipo de construção, que é bastante complexo para eu falar aqui em 20 minutos, isso mascara
um discursão segregador, um discurso de exclusão e um discurso, acima de tudo, hipócrita, e que nós não podemos mais pactuar com isso. E, principalmente, nós temos que entender que a violência do direito penal, a violência da pena, gera mais violência. Daí porque nós temos que ter muito cuidado com isso. Basta ver, esses tempos eu estava numa cidade, aí não interessa onde era, e me contaram a história dos presos de uma delegacia, e me choca, porque no Brasil ainda existem presos em delegacias de polícia, e isto é uma monstruosidade total. Os presos eram 100 amontoados numa celinha lá pequena, sem nada para fazer, o que eles fizeram? De colherzinha foram cavando o túnelzinho deles. E esse foi um exemplo que me chocou, sabe? Eu não consegui esquecer aquela história. Cavaram o túnel, quando estão prontos para fugir, descobrem, vem o delegado, diz, não, chama lá um caminhãozão de cimento, tapa o buraco. Só que para variar, né, tapou o buraco, todo mundo de volta para a cela e esqueceu de olhar, fazer uma anamnese. Esse é o problema, nós não temos tempo para pensar a coisa. Ele não parou para pensar a extensão do dano. E os caras tinham rompido todo o encanamento de esgoto. E aí o que aconteceu? 2 a 3 vezes por noite, dava o refluxo do esgoto, na única privada que tinha na cela. Cela pequena, 100 presos, a metade deles eram presos morcegos, se amarram na grade para conseguir dormir, né? Dava o refluxo da merda no vaso, e os caras tinham que juntar todas as porcarias deles, porque subia, ficava um palmo, né, dentro da cela. E o delegado, que era um homem que respeitava direitos humanos, afinal tinha aprendido isso na academia de polícia, né, deixou uma mangueirinha amarrada na grade, que era para eles lavarem a cela. Só que isso aí acontecia 2 a 3 vezes por noite. Então ficava um de plantão e o cara dizia, vem a merda! Todo mundo levantava as porcarias deles, aquilo subia, os caras varriam, e era uma cidade lá do sul que faz frio. Imagina isso às 3 da manhã, olha o nível de estresse, olha o nível de selvageria que tu conduz as pessoas. Lá pelas tantas, um deles que estava de guarda dormiu, veio a merda, se acordaram todos afogados nela. Primeira pergunta, quem é que dormiu? Ah, foi o fulano. Pegaram o fulano e afogaram na privada. Até hoje ainda se comenta essa selvageria dos presos. É claro que o que eles fizeram foi grave, matar o colega de cela afogado na privada. Mas nós temos que perguntar também o seguinte, a que nível de degradação nós levamos essas pessoas para que elas atuem dessa forma? Ou seja, trata como selvagem que ele vai sair de lá te mordendo. Isso é óbvio. Então nós temos que repensar, acima de tudo, a banalização do direito penal e esse sistema carcerário que nós temos, que é gerador de mais violência. Isso é uma mola propulsora de violências cada vez mais severas, mais graves. E aí nós vamos responder usando o direito penal? Claro que não. Então, nesse contexto de falência do direito penal, o meu local de fala, desde o processo, é meter na cabeça de vocês o seguinte, o processo penal hoje, no Estado democrático, ele é um basta, ele é um não, ele é uma barreira. É o processo penal quem vai dizer, chega, não a barbárie do direito penal. Como? Através de uma leitura constitucional. Parece mentira, mas a Constituição vai fazer aí seus 17 anos e continua uma ilustre desconhecida para muitos de nós e para muitos tribunais. Né? E aí o Einstein vai dizer, né, que época triste essa nossa, em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Parece mentira. Nós não quebramos o preconceito em relação à Constituição. E Constituição é algo que se escreve assim, ela constitui a ação, e ela tem que constituir a ação e a cabeça. Nós temos que interiorizar, e nós, infelizmente, sofremos de um baixíssimo grau de interiorização da Constituição. Se vocês compreenderem isso, vocês vão ver que o processo penal é um instrumento a serviço da Constituição, e, portanto, um instrumento a serviço da máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais do réu no processo. Partindo dessa ideia constitucional, o que eu proponho é que nós repensemos a base principiológica e trabalhemos com 5 princípios. Eu trabalho o processo penal a partir de 5 princípios básicos. Por que só 5? Porque no Brasil nós temos a maldita mania de banalizar as coisas. E quando a gente banaliza, a gente enfraquece. Quando tudo é princípio, nada é princípio. Então o resgate dessa base, esse núcleo duro, é que vai dar força para um processo penal democrático. E é óbvio que isso não se confunde com impunidade. As pessoas precisam entender que processo é um instrumento e que tem regra do jogo. E o processo como o jogo, calamandrei. Essas regras do jogo são muito importantes, porque a garantia está na forma. A forma é a garantia. Então aqui eu já começo fazendo o primeiro pedido. Vocês, quando começarem a estudar processo penal, pelo amor de Deus, resistam à tentação da tal teoria geral do processo, porque isto é um dos maiores problemas do Brasil. O que é? Nós somos filhos da teoria geral do processo, que pretende trazer categorias do processo civil e meter a fórceps no processo penal, desconhecendo que o processo penal tem as suas categorias jurídicas próprias, porque ele lida com outro bem. O objeto dele é outro.
E nós continuamos trazendo categorias do processo civil e metendo na marra no processo penal. Só que aqui a coisa não se resolve em dinheiro. A coisa aqui não é essa. O problema aqui é diferente. Se vocês brincarem com o objeto do processo penal, vocês podem colocar um inocente na cadeia. E isso não tem dinheiro no mundo que devolva a dignidade que ele vai perder nas longas noites em que ele vai virar mulherzinha na mão do mais forte. Porque lá dentro não tem machão, velho. Então a gente tem que entender que no processo penal, forma é garantia. Então não me venham com relativização de nulidades do processo civil para dentro do processo penal. Aquela historinha do Paz, Nulité, Sans Griffé, né? Não há nulidade sem prejuízo. Bonito no processo civil. No processo penal, o prejuízo é o descumprimento da forma. Sim, a forma é a garantia. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a garantia da jurisdição no processo penal exige o meu juiz. E esse juiz é um juiz diferente do processo civil. Por quê? Porque nós temos que tentar controlar esta maldita cultura inquisitória que nós temos. E nós temos uma cultura inquisitória arraigada no direito do início ao fim. Vocês já pararam para pensar o quanto de cultura inquisitória tem num processo? Quer dizer, já começa pelo seguinte: a confissão do réu é uma atenuante. Confessa, arrepende dos teus pecados que eu diminuo a tua pena. Tu entra num tribunal e tu tem ali o quê? Num tribunal clássico. Suas grandes portas, suas imensas colunas, suas estátuas, ou seja, o plágio de uma catedral. E tu entra lá e eles usam toga, uma roupa preta. E aí um aluno esses dias me perguntava, mas por que é preta? E aí no momento, né, de rompante, diz, bom, é preta porque se fosse branca, meu filho, ia aparecer a imensa imundícia que está por detrás. Por isso tem que ser preta. E os caras ainda por cima falam latim. Usam uma toga preta, tu tem que jurar dizer a verdade, tudo isso para tu ter bem claro que a culpa judaico-cristã está arraigada até o último fio de cabelo. E a nossa cultura inquisitória é essa. Confessa e arrepende logo dos teus pecados. E aí nós criamos juízes que não raras vezes são juízes inquisidores. Muitos deles hoje fazem concurso para juiz e assumem como xerife de plantão, né? Os caras fazem concurso para juiz e assumem como pistoleiro. Por quê? Porque se vêm inconscientemente colocados naquela posição de o pai da sociedade, responsável pela imunização social. Ele é o cara que tem que fazer a limpeza. Não, não é. O juiz no processo penal é o garantidor da Constituição, da máxima eficácia. Onde é que eu quero chegar com isso? Simples. Coisinha bem rasteira e bem prática. Qualquer um de vocês que estudou processo sabe do artigo, por exemplo, 156 do Código de Processo Penal, para ser dogmático, que vai dizer, né, a carga da prova incumbe a quem alega, que já é uma furada, porque no processo penal a carga da prova é toda do acusador. Esqueçam, isso tem um raciocínio civilista que não se aplica aqui. Segunda parte, mas o juiz poderá, no curso da instrução, antes de proferir sentença, determinar diligências de ofício para dirimir dúvida. O que é isso? É o juiz descendo para ir atrás da prova. Quando um juiz desce e vai atrás da prova, nesse momento ele se transforma num juiz ator. E o juiz que desce e vai atrás da prova, isso é muito comum no processo, ele desequilibra a balança, ele fulmina a estrutura dialética, ele mata o contraditório. E principalmente, é um imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos que ele faz. Não precisa estudar muito para entender o seguinte: quando eles metem o juiz nessa posição de ator, e tem juízes que gostam de fazer isso e de ir atrás da prova, quando tu faz isso, primeira coisa, tu mata a imparcialidade, que é o princípio supremo do processo. Segundo ponto importante, no processo penal, nós temos um princípio básico que se chama indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. Então é simples. Quando eu estou na dúvida, eu tenho que absolver. O que o artigo permite, os juízes paleopositivistas fazem muitas vezes é, estou na dúvida, o que eu faço? Desço e vou atrás da prova. E quando eles fazem isso, eles transformam o indúbio pro réu em indúbio pau no réu. Isso é elementar. É elementar. Por que tu desce? Porque a dúvida não te serve. E por que a dúvida não te serve? Porque a dúvida te conduz à absolvição. Nós temos uma estrutura inquisitória que permite exatamente a posição do juiz inquisidor, que tem que buscar uma sentença condenatória, porque não compreende que a jurisdição é neutra. Juiz neutro não existe. Jurisdição neutra significa, para a jurisdição, tanto faz condenar ou absolver. E no processo penal, para ela, o mais valioso, o mais importante é o absolver. E só se condena quando há prova realmente clara, cabal. Enfim, entendam, o juiz que desce e vai atrás da prova, mata o processo penal e funda um juiz inquisidor. E o Cordeiro vai dizer, né, isso é muito importante, quando o juiz resolve ir atrás da prova, ele passa a operar a partir de il primato de hipótese fati, ou seja, primado das hipóteses sobre os fatos. O que é isso? Significa que ainda que inconscientemente,
Primeiro eu decido. Nós, civilização ocidental, pensamos assim. Nós somos levados quase sempre a decidir primeiro, ainda que inconscientemente, e depois buscar os motivos que legitimam a decisão que eu já tomei. Só que o juiz não pode fazer isso no processo. Ele tem que ouvir uma parte, ouvir a outra, ouvir uma parte, ouvir a outra, frear ao máximo essa maldita mania de decidir primeiro e pensar depois. Mas quando ele vai atrás da prova, ele define ali a hipótese e depois ele busca os fatos para legitimar a decisão que ele já tomou. E não me venham com essa história de que, mas eu queria o bem. Leiam lá Agostinho Ramalho Marques Neto interpretando Freud quando ele diz, né, quem me protege da bondade dos bons. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Quem nos protege da bondade dos bons? Não, mas a bondade, eu queria te proteger e acabei descendo e te ferrando. Pois é, e agora? Bom, agora eu vou ter que te condenar. Mas que maravilha, né? Isso é fantástico. E não me venham com mitos como verdade real, porque quem fala verdade real não sabe o que é verdade, não sabe o que é realidade, e não tem a mais remota ideia da origem do mito. E nem a que senhores se prestam mito. Porque é muito importante vocês também se perguntarem o tempo todo, um direito para quê e para quem? Isto está a serviço do quê e de quem? Para que vocês não pactuem com certos mitos do direito, que sempre serviram a outros senhores que não os da democracia e que, portanto, não nos servem. Nessa ideia da garantia da jurisdição, senhores, hoje no Brasil, parece mentira, mas a gente já está lutando para ter um juiz. Hoje, a gente quer apenas ter um juiz, e depois, quem sabe, um juiz até imparcial, quem sabe até um juiz espectador e não ator. Só que hoje em dia, o que está se fazendo, a partir até de relativização dos critérios de competência, é mexer no juiz, a ponto de se criar juízes e juizados de exceção, praticamente. Hoje se brinca com os critérios de competência, e isso é um perigo muito grave. Exemplo típico. Lá no Rio Grande do Sul, através de portaria, os tribunais regionais federais definem a competência de varas específicas. Então agora quem vai julgar lavagem de dinheiro por uma portaria de tal vara. Isso é um absurdo total. A emenda constitucional número 45 inseriu, por exemplo, lá no artigo 109, parágrafo 5º, uma causa de modificação da competência que vai dizer, né, havendo grave violação de direitos humanos, o procurador-geral poderá suscitar perante o STJ o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso foi feito a partir do caso Dorothy. Quer dizer, deslocar da Justiça Estadual para a Federal. Quando? Quando houver grave violação de direitos humanos. Sim, mas o que é isso? Um crime de homicídio é uma grave violação de direitos humanos. Não, mas essa não me serve. Ou seja, cláusula genérica de conteúdo vago, impreciso, indeterminado e sem um referencial semântico. Sempre que se faz isso, significa eu faço o que eu quiser. Eu pego e desloco a competência quando eu quiser. E isto é um absurdo. É um absurdo videoconferência. Eu quero o meu juiz de carne e osso. É um absurdo, por exemplo, a forma como o Supremo tem trabalhado a questão da prerrogativa de função. A gente pode até não concordar com o status de... Agora, a prerrogativa, a competência em si não se brinca. Quer dizer, agora, você sabe, o Supremo decidiu quinta-feira, depois de mais de 2 anos de tramitação, que o artigo 84, parágrafo 1º e 2º, é inconstitucional. Ou seja, o Severino, né, vai ser o primeiro. Agora, perdeu o cargo, cai. Ou seja, se eu sou deputado e cometo um crime enquanto deputado, eu tenho a prerrogativa, deputado federal, de ser julgado no Supremo. Muito bem. Toda a ladainha da súmula 394 e da lei, que realmente o artigo 84 foi uma piada. O artigo 84, a nova redação, foi um presente que o Fernando Henrique se deu com o aval do Congresso no dia 24 de dezembro de 2002, porque ele era réu em mais de 100 processos. Então ele queria assegurar na lei a garantia de, depois de deixar de ser presidente, continuar com os processos no Supremo. Agora o Supremo diz não, cessado o mandato, cessa a prerrogativa e tu cai. A questão toda é, nós não podemos brincar com competência. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Não. Bem ou mal, nós temos que trabalhar com seriedade nessa matéria. Mas também não basta ter juiz e ter jurisdição, senhores. Eu quero chamar a atenção para essa questão do tempo. A emenda constitucional trouxe o inciso 78 no artigo 5º, que é o direito de ser julgado num prazo razoável. O que é o direito de ser julgado num prazo razoável? Para compreender isso, vocês têm que dar uma estudadinha na relatividade para entender tempo objetivo e tempo subjetivo. O tempo objetivo é o tempo do relógio, mecânico, newtoniano. Caro professor Auri, nós achamos o senhor muito simpático, mas estamos cansados de ouvi-lo. Obrigado, filha. Não, ela botou só 5 minutos aqui. Eis um exemplo de relatividade. Para mim o tempo voou, para você se arrasta. Só para encerrar essa questão da relatividade, o que é o direito de ser julgado num prazo razoável? Entendam, uma vez o Einstein foi dar uma palestra sobre relatividade,
E a empregada dele perguntou, mas professor, o que é essa tal teoria da relatividade que o senhor tanto fala? E aí o Einstein explicou para ela, isso é perfeitamente aplicável para nós no processo penal. Aí o Einstein disse, ô Maria, quando tu está lá no murinho, te amando com teu namorado, o tempo voa, né? Aí ela disse, ele é um homem quente, selvagem, que me envolve, né? Aí disse, bom, não quero saber os detalhes selvagens da coisa, né? Mas quando tu está lá com teu namorado no muro, namorando, 1 hora voa como se fosse 1 minuto. E ela disse, é verdade. Então, muito bem, Maria, agora tu pega e senta na chapa quente do fogão, que tu vai ver como 1 minuto se arrasta como se fosse 1 hora. Tempo no processo penal é tempo sentado na chapa quente do fogão. Ser réu no processo penal, senhores, é sentar na chapa quente do fogão. E se tu estiver preso, mais grave ainda, mais quente essa chapa. E um detalhe, não tem tapinha nas costas depois e sentença absolutória que apague essa queimadura na bundinha. Isso não apaga. Isso, com certeza, não se apaga. Nós temos que ter muito cuidado, porque no Brasil nós temos a tendência de primeiro prender e depois pensar. Prisão cautelar tem que ter cuidado. Com relação ao prazo razoável, nós não sabemos quanto tempo dura um processo penal e vamos continuar sem saber. Por quê? Porque a Constituição não teve coragem de determinar que lei ordinária fixasse. E tinha que fixar claramente. Nós não sabemos e aceitamos, eu não sei se vocês têm consciência disso, que qualquer um de vocês pode ser preso cautelarmente, uma prisão preventiva, a partir de uma fumaça de crime, e não sabe quanto tempo vai ficar preso, porque uma prisão preventiva não tem duração certa. Ah, mas e os 81 dias? Esquece, isso é lenda urbana. O que nós temos que ter são prazos categóricos. X dias dura o processo, depois disso extingue-se o processo. X dias tem que durar a prisão, depois disso solta, automático. Ponto. Exemplo típico, Código de Processo Penal do Paraguai. Eu fui dar uma palestra no Paraguai e me apaixonei pelo esquema dos caras. Processo penal pode durar 3 anos no Paraguai, regra geral, 3 anos, 1, 2, 3. 3 anos sem sentença, extingue o processo, acabou, nunca mais se fala a respeito. 3 anos. Vamos aprender a respeitar o tempo do outro. Processo penal em Paraguai, recurso para o Supremo. Se o recurso é da acusação e o Supremo não julga no prazo fixado em lei, ele é considerado automaticamente improvido. Improvido ou desprovido, se preferirem. Recurso da defesa, se não é julgado no prazo razoável, se considera automaticamente provido na sua integralidade. Paraguai, um país pobre, sul-americano como nós, com milhares de problemas na administração da justiça. Mas os caras têm mais vergonha na cara do que a gente. Para caminhar para o encerramento, a questão da sentença e do sentir, eu precisava falar nisso. Entendam, o juiz não é um alien. Ele é alguém no mundo, é um ser no mundo, que sente e que diz o que sente. E nós precisamos que os juízes resgatem essa sensibilidade, este pensar, para não serem paleopositivistas. O que nós não podemos mais admitir é jurista paleopositivista, que diz, é a lei, é injusto, mas é a lei. Meu, se é injusto, não aplica a lei. Nós temos recursos hermenêuticos de sobra para negar validade a uma lei que é substancialmente injusta, porque ela é substancialmente inconstitucional por consequência. O que nós temos que aprender é a superar esse discurso do é a lei, porque nós vamos ter que aprender a superar o discurso do é a súmula, porque também temos agora o cabresto do Supremo com súmula vinculante. Nós precisamos sentir, já vou encerrar os 5 minutos, mas só um exemplo bem rápido para... para entender. Para vocês entenderem uma coisa. Eu tive um caso de um... Eu acho que eu contei isso aqui ano passado, não me lembro da maconha, não. Não contei da maconha? Contei. Pô, da maconha é fantástico, mas vamos pegar outra. Porque toda hora acontece isso. São Paulo tem 300 mulheres em situação assim. Mas olha só o caso. Eu tive um cliente lá, um homem bom, Marcelo, vinha dirigindo um caminhãozinho com 1.500 quilos de maconha na carroceria. Antes do verão, era para uso, estava estocando alimentos, né? Não sei se você sabe, mas a maconha sobe muito de preço no verão, o cara estava estocando alimentos. Então, dezembro, prende o cara com a maconha... Tráfico, crime hediondo, 3 a 15 anos, regime integral fechado. Situação 1. Entendam. 1.500 quilos de maconha, desdobrado, misturado com porcaria e vendido em porta de colégio, claro que é um crime gravíssimo. Brincadeiras à parte, claro que é gravíssimo. Essa é a situação 1. Situação 2. Existem hoje, em São Paulo, aproximadamente 300 mulheres nessa situação. Mulher vai visitar o marido ou a mãe. Porque pai só muda endereço, é tudo igual, só muda endereço. Agora a mãe é mãe, porra. No simbólico, a mãe não abandona um filho preso nunca. A mãe vai visitar o filho. Guri preso, fez tudo que é bobagem na vida, mas é filho e não vai deixar de ser. Chega lá e diz para ela, mãe, o negócio é o seguinte, eu tenho uma dívida aqui, se tu não me trouxer 3 pedrinhas de crack, vão me apagar. Mas que horror, crack, eu nem sei o que é isso, é um horror, eu nem chego perto. E ela disse, não, se tu não me trouxer... eu morro. Isso acontece toda hora. Esses dias era 3 papelotes de cocaína que a mulher trazia para o marido, por dívida de crack, dívida de cocaína dentro do presídio, ou até para uso, que seja.
Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu. Tu ficar preso num presídio, hoje, no Brasil, em condições pré-medievo, só muito fumado, cara. Isso é elementar, o negócio é realmente tirano, é um horror. Mas, enfim, chega lá a mulher, como foi o caso da velhinha, essa velhinha me sensibilizou muito, a velha com 70 anos, velha careta até o último fio. A velha descobriu que os guris estavam cheirando moderato na esquina, que era desodorante, ela parou de usar desodorante, parou, só pomada minâncora nas axilas, para não chapar o braço, né? Aí vem a velha, coitada, com as 3 trouxinhas, caminhando de perna aberta, porque ensinaram ela a introduzir numa cavidade qualquer. Claro que ela chega lá no sul, os caras lá estão no tempo do toque anal e vaginal, sorteiam a velha, pela, pô, 70 anos, meu, viúva 50, mulher honesta na acepção exata da palavra. Pela a velha, flexões. Toque anal e toque vaginal com uma luvinha que tu sabe lá por quantas cavidades não andou, né, Marcelo? Elementar. Puxa as pedrinhas de crack. 3 pro filho. Tráfico. Crime hediondo. 3 a 15 anos. Dá para comparar as duas situações? É isso que eu quero que vocês entendam. Dá para comparar isso? Não, não dá para comparar. Mas muitos juízes comparam e equiparam. E dão o mesmo tratamento. E essa mulher que levava 3 papelotes, não era papelote, era 3 cigarros de maconha, foi condenada a 4 anos. E o meu do 1.500 quilos de maconha foi condenado a 4 anos e meio. Olha o disparate, meu. Olha o disparate da coisa. Claro que eu estava defendendo o coitado do motorista. Isso era elementar. Não, mas era mesmo. Era o coitado do motorista. E mais do que 4 anos e meio para o coitado do motorista seria injusto também. Na minha visão, seria completamente injusto. Mas eu te pergunto, 3 anos para a velha, prestação de serviço à comunidade não estava de bom tamanho? Claro que estava. Ah, mas não cabe, é crime hediondo. Mas nega a validade a lei dos crimes hediondos porque ela é substancialmente inconstitucional. Isso é elementar. Ah, mas o pai supremo disse que é constitucional. Mas dane-se o pai. Vamos ter maturidade para negar o pai, porra. Vai lá e usa um dos muitos instrumentos que a gente tem. Interpretação conforme a Constituição, declaração de constitucionalidade parcial sem redução de texto, o que tu quiser. Mas o que eu não admito é o paleopositivismo, de condenar e dizer, é injusto, mas é a lei. Eu sinto muito. É isso que nós não podemos mais tolerar. E para encerrar, senhores, cuidem muito com o processo penal, não brinquem com o processo penal, não brinquem com o tempo dos outros, não brinquem com pena. Porque a vítima pode ser vocês, pode ser o filho de vocês. A gente não brinca com o processo penal. E principalmente, Marcelo, num evento como esse, que é um evento crítico, é a hora de se lutar por um direito mais transparente, por um direito mais íntimo e menos intimidante, por um direito libertador e não mais o viés clássico repressor. É a hora de buscar, sim, a implementação de uma filosofia de libertação aqui. É a hora de trazer Dúcio para o diálogo. É a hora de tu buscar um espaço crítico. E aí eu me lembro do Zaffaroni, quando escreveu um prefácio, que eu estou adaptando, mas é exatamente isso aqui que eu queria dizer para vocês no final. O Zaffaroni dizia, né, e eu faço dele as minhas palavras, né, ou minhas palavras dele. Senhores, eu não sou ninguém para dar-lhes conselhos, mas por ser um antigo cliente das tabernas do direito, eu costumo fazê-lo, até por vício. Se tu, qualquer um de vocês, trabalha com o direito, vai bem na tua carreira, avança burocraticamente, é melhor, meu amigo, que termines aqui a tua participação nesse evento, que apenas pode perturbar o brilhante futuro que te oferece o mundo onírico, o mundo de fantasia do direito. Agora, se não te dedicas ao direito, ou se o fazes e te encontras insatisfeito nesse mundo, recomendo que reflitas atentamente sobre o que foi dito nesse evento. Talvez ao ouvir a última palestra, sintas a tentação de abandonar o direito. Mas não te confundas, não se trata de deixar o direito, mas sim de abandonar o mundo do direito. A chave, Marcelo, está em tratar de reconstruir o direito a partir do lado de fora desse mundo. Senhores, é para isso que nós estamos lutando aqui, por um direito melhor para mim, para vocês e para todos nós. Muito obrigado.